Olá, eu sou Marcos Valério XR. No dia 17 de abril de 2021, costuma-se dizer que uma das maiores forças políticas do Brasil é o antipetismo. Eu tenho dúvidas a esse respeito, mas certamente é extremamente relevante. Isso, de uma certa forma, é uma coisa estrutural do Brasil, que qualquer grupo que esteja no poder sempre vai ter uma oposição bastante organizada e bastante coesa. Nós temos essa tendência à polarização de uma forma orgânica no Brasil, que é um problema na nossa tradição, uma vez que isso dificulta a governabilidade. Esse tensionamento normalmente ocorre num sistema presidencialista em especial, gera uma série de dificuldades em termos de estabilidade política e de realização de projetos. No Brasil isso tende a ser um pouco agravado exatamente pelo fato de que, havendo essa polarização e sendo um país de interesses radicalmente distintos, de grupos se antagonizando entre si, a tendência é sempre haver esse tipo de impasse, né? Então o governo, para conseguir formar uma boa coalizão e ter uma grande capacidade de mobilização, ele precisa ter muita articulação política. E mesmo assim, quanto mais ele consegue se articular e mais angariar aliados dentro daquele jogo político interno, mais ele vai fazer que a oposição que resta se torne mais e mais radical. Então isso é em geral. Mas o caso do PT acaba sendo tanto especial, né? Então, para entender o que é esse antipetismo, que é extremamente relevante, a gente primeiro precisa entender primeiro o que é petismo. E aí já vem o primeiro problema, né? Porque quando a gente fala em petismo, a gente não está falando de alguma coisa que assume para si esse rótulo. Geralmente o petismo é usado de forma depreciativa. Você acusa o partido de ter um fisiologismo próprio que não está exatamente de acordo com um viés ideológico específico. Por exemplo, se você for dizer o que o PT é, eles vão dar respostas distintas, né? O mais apropriado será que ele é um partido social-democrata. Isso, com certeza, qualquer analista político mais sério vai tender a ver isso no PT, sendo que ele tem pitadas de alguns elementos de socialismo, sim, alguns elementos de liberalismo, mas na sua gênese, na sua essência, ele sempre foi um partido que tende mais à social-democracia, e ele é estruturalmente um partido de conciliação, um conciliador de classes. É alguém que visa colocar um bom entendimento entre os donos da produção e os trabalhadores. É um partido de defesa de trabalhadores dentro de um sistema de produção específico. E isso tem que ficar muito claro. O PT é essencialmente conciliatório. O Lula, em especial, é essencialmente conciliatório, porque dentro do PT, claro, tem outros vieses, teve outros posicionamentos, mas assim, na média, esse é o resultado dele, esse partido de conciliação de classes, né? Então isso já deixa muito claro a cisão básica que vai se arrastar até hoje, desde a sua fundação. Isso vai trazer estruturalmente uma oposição de dois grupos distintos, dois grupos que estão em conflito entre si e também vão fazer oposição ao PT. Um é o grupo que quer ver um projeto de revolucionário mais radical no Brasil. Então a gente pode falar claramente em um antipetismo de esquerda. Nesse sentido, o antipetismo dos grupos socialistas mais radicais, dos grupos comunistas, dos grupos trotskistas, ainda mais os stalinistas, claro. Todos eles vão ter uma oposição ao PT pelo fato dele ser um partido conciliador. E nesse sentido, a conciliação de classes visa preservar o capitalismo. Mas é o capitalismo assim, mais inclusivo, o capitalismo dos trabalhadores tem mais direitos, que é uma coisa que está na tradição brasileira. Então ele tem um viés trabalhista, sim. Do outro lado, existe o modelo de exploração capitalista do Brasil, que é mais radical, que é mais duro, que não quer saber dessa conciliação, que quer arrancar o couro do trabalhador até onde der, tirar até a última gota de sangue, apenas a ponto de não matar. Então esse grupo também vai se posicionar de uma forma contrária ao PT e contra os seus interesses. Eles não vão cooperar entre si, esses dois grupos distintos, mas os dois vão estar sempre gerando uma oposição significativa. E aí a gente tem que entender aquela coisa que eu venho sempre colocando, né, que no Brasil você só teve dois projetos de país até hoje, que é o projeto colonialista original, que é exploração pura,
que obviamente está alinhado a esse modelo capitalista mais exploratório, e o projeto desenvolvimentista, que é esse projeto que tenta transformar o Brasil realizar sua potência plena, transformar esse gigante potencial num gigante atual, né? Realmente um país de grande mobilização e posicionamento dentro do mundo, de um dos grandes atores globais, como o pessoal gosta de dizer hoje, um dos grandes players globais, né? E são esses dois projetos, e apenas esses dois, que vêm se revezando ao longo da história, com vantagem, em geral, para o primeiro, para o colonialista. E isso tem também uma consequência imediata, uma consequência direta disso, com relação ao que você... no que diz respeito à relação do capital com os trabalhadores, você tem ou uma conciliação de classe, ou você tem uma exploração brutal. Não existe a possibilidade de revolução de massas no Brasil. De nenhuma forma. Já teve alguma outra possibilidade, mas hoje não tem mais. Então é isso que está em jogo. Ou você faz uma conciliação de classe, onde você mantém a produção do sistema capitalista, mas com redistribuição de renda, com uma série de concessões, com inclusividade, ou você tem exploração brutal. São essas opções. E o PT é o partido que tenta fazer essa conciliação. É da sua natureza. Uma vez no poder, foi isso que ele fez. Cara, ele já teve umas vieses mais radicais antes, mas para ele conseguir se articular e conseguir chegar ao poder, ele teve que se concentrar mais ainda nesse projeto de conciliação. Então isso é o que tem que ficar claro. Então você vai ter o antipetismo, tanto no sentido desse capitalismo mais radical, quanto no sentido do socialismo mais radical. Antigamente se utilizava muito, no meu tempo, falava-se muito em capitalismo selvagem, inclusive num discurso em defesa do capitalismo, mas em defesa de um capitalismo mais humano. Porque tem o capitalismo selvagem, mas tem o capitalismo mais civilizado. Isso eu aprendi em escola, viu? Foi doutrinação na escola. Que falava-se muito nesse capitalismo selvagem, em oposição a um capitalismo mais moderado, ou um capitalismo social-democrático. Tinha até música lá dos Titãs, né, que falava em capitalismo selvagem. E de uma certa forma, é curioso que parou de se utilizar esse termo, e é muito claro de por que parou de se utilizar esse termo, que na prática mesmo, o que a gente entendia por capitalismo selvagem naquela época, hoje é capitalismo neoliberal. É bem claro, é o capitalismo exploratório, que não faz concessões, que está aí para arrancar couro mesmo sem dó. Então, aumentar a desigualdade e manter aquela estrutura colonialista básica, onde a maior parte da população trabalhadora fica próxima da condição de escravo. Tá aí até hoje. É o projeto que está no poder agora. É um projeto que assumiu o poder com Temer. Mas além desses dois antipetismos estruturais e orgânicos, e é claro que o antipetismo do capitalismo selvagem ele vai chamar o PT de comunista. É daí que vem esse discurso insano, para ele ser exatamente o contrário, quase que o contrário disso, né? Você tem outros elementos também que tem que ser colocados aí. Tem vários, mas eu vou destacar dois, talvez três, mas a princípio dois. Um que é aquele que é o anti-neo-esquerdismo, né? Que é o grupo ao qual eu me incluo, porque o PT foi, como praticamente toda a iniciativa de social-democracia, que tem um lado respeitável, por tentar fazer essa conciliação, pelo menos atenuar dentro das possibilidades dadas, ele tem essa proposta de atenuar essa exploração e tentar promover um desenvolvimento maior que de fato pode promover uma prosperidade generalizada. Então tem esse lado, mas todos esses projetos social-democratas, eles absorveram neo-esquerda, ou seja, eles absorveram esse pé do grande capitalismo liberal que se infiltra dentro das esquerdas e substitui as pautas estruturais de defesa dos trabalhadores pelas pautas de defesa de minorias. Que o pessoal gosta que muitos dos esquerdistas mais lúcidos vão chamar de pautas burguesas, né? Especialmente os marxistas mais tradicionais. Então você pode fazer também uma oposição ao PT basicamente nesse aspecto, sem se posicionar contra o projeto de conciliação de classes. É basicamente o que eu faço. Não que não tenha algumas falhas, esse projeto de conciliação tem sim,
Mas o foco, tem uma grande parte do antipetismo que tem esse foco basicamente contra essa neo-esquerda. E além disso tem também outras modalidades. É bom deixar claro que tem aquela modalidade que é oposição apenas por ser oposição. É apenas por não estar compartilhando daquele grupo principal que está no poder. Então eles se mobilizam e se opõem, e a gente chama isso de oposição fisiológica. É aquele tipo de oposição que sempre existe, mas que pela natureza conciliatória do PT, essa oposição fisiológica se mistura com as outras, então ela fica um pouco difusa. Então pode parecer, eles podem revestir o seu discurso de uma preocupação ideológica legítima. E a gente poderia também elencar outras formas de oposição generalizada ao PT, mas acho que essas são as primordiais, sendo que também podem ser subdivididas, né? Por exemplo, a tradicional oposição à direita do PT, ela tanto pode juntar essa questão do anti-neoesquerdismo com a questão desse anticomunismo mais louco, quanto ela pode, na verdade, fazer apenas uma oposição a esse conciliacionismo de classes, mas fazendo até um apoio a esse neoesquerdismo, que geralmente é a posição liberal generalizada. E bem como existe também uma categoria da oposição de esquerda que acha que o PT é pouco neoesquerdista, né? Então acho que tinha que ser mais radical ainda nessas pautas, que ele também, por ser um partido de conciliação, ele não pode ir tão a fundo quanto alguns grupos gostariam. Ele não pode ser tão enfático a ponto de lutar de uma forma totalmente aberta por abortismo, por exemplo. Ele tem que tentar fazer uma concessão. E essa conciliação não se resume a essa questão econômica, também existe a conciliação no sentido social. Ele sempre teve esse cuidado de se aproximar, por exemplo, das bases mais religiosas, de ter um bom entendimento com a Igreja Católica, com as igrejas protestantes, evangélicas. E isso está em movimentação nesse exato momento, enquanto alguns outros partidos, lideranças à esquerda, não têm essa percepção. Não tem esse refino, essa prudência de fazer esse tipo de abordagem visando ganhar uma eleição, ganhar uma grande parte da população. A gente vê isso muito claramente aí nessa dicotomia que fica entre Ciro Gomes e Lula, né? É curioso, porque a princípio o Ciro Gomes tem um viés mais desenvolvimentista e até mais conciliatório, bem mais do que o PT. No entanto, ele não tem essa percepção de fazer essa conciliação mais clara com um eleitorado mais conservador. E por isso que não consegue passar desses 10 a 15% do eleitorado. Porque no Brasil você tem que dialogar com esses setores distintos. No Brasil você tem que ser conciliador, você não tem outra opção além disso. Mas vamos lá, uma vez que o PT está no poder, todas essas forças de oposição vão se misturar, ou vão se alinhar de um modo ou de outro, podem também se digladiar entre si, e aí é o fator interessante, dependendo do contexto e com um bom jogo de cintura político, o próprio PT pode utilizar isso a seu favor, ou seja, em determinado momento, se um determinado grupo está oferecendo uma resistência maior às suas propostas, ele pode se aliar ao outro que, num jogo estratégico, pode aceitar isso. Geralmente o pessoal do lado liberal faz isso com mais facilidade, faz isso com muita facilidade. O pessoal mais ideológico, mais de base, por exemplo, mais socialista, tem muito mais resistência contra isso. Isso vai, em certos momentos, dar essa fama até de neoliberal ao PT, né? Que tem, de fato, alguns elementos, sim. Sendo esse partido de social-democracia, ele vai fazer vários tipos de concessões e em alguns momentos ele vai ter esses alinhamentos diversos. Então é complexo. E o que é meio que inevitável no caso de você tentar governar o Brasil, né? Porque são interesses divergentes extremos. Você tem que ficar tentando agradar gregos e troianos para conseguir ter governabilidade. Então você enfrenta um recrudescimento ainda maior de uma oposição que, associado a um acentuamento também da situação que se posiciona de uma forma mais radical, você polariza o país ainda mais. O que a gente viu durante o governo Lula, principalmente durante o segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, foi um grau de atenuação dessa polarização que permitiu uma governabilidade maior e que até agora não conseguiu se repetir
pelo menos daquela forma como ele foi colocado nesse momento. E que é basicamente o que o Lula vai tentar fazer de novo. É a única coisa que eles podem fazer, é da sua natureza fazer isso. Continuando aqui em 19 de abril, bem, o PT vive tentando fazer essa conciliação e isso desagrada muito os socialistas que ainda sonham com essa revolução, né? Porque quando você faz esse tipo de conciliação, você enfraquece o suposto impulso revolucionário da classe trabalhadora e a consciência de classe em si. Toda vez que você melhora as condições materiais, você é comum surgir a expressão, está aburguesando os trabalhadores. Então existe em algumas dessas percepções mais à esquerda a ideia de que esse projeto é muito mais no sentido de proteger o capitalismo do que realmente é. E banhados nessa ilusão, né, da possibilidade de uma revolução generalizada. Ao mesmo tempo, os projetos também desagradam o grande capitalismo, porque esse quer arrancar o couro o máximo possível. Então qualquer coisa que interfira sempre vai ser mal visto. Mas de qualquer modo, veja, nós temos essa confluência de forças aí. Questão de conciliação econômica, de classes, de conciliação cultural. E que na verdade deveria ser um foco primordial para qualquer um que queira efetivamente desenvolver o país. No entanto, é longe de dizer que o PT tem a melhor receita para isso. Não, de forma nenhuma. A melhor receita para isso seria... O que o PT foi muitíssimo bom, excelente, foi na questão de relações internacionais. Isso é irrepreensível. Mas a questão da conciliação de classe é meio problemática porque confiou demais em forças que não merecem nenhum tipo de confiança, nem mesmo de respeito. Fez alianças com pessoas extremamente traiçoeiras, a começar por Michel Temer e Eduardo Cunha. Tolerou demais a grande mídia, uma grande mídia que nunca deu um segundo de trégua. É impressionante. Não adianta, fez todas as concessões, tentou agradar, fez de tudo e não adiantou. Então, uma das coisas que o PT tem que aprender, caso volte ao poder, é que existem algumas coisas, alguns tipos de conciliação que não são mais possíveis, não são mais minimamente aceitáveis. Em especial com relação à grande mídia. Em especial com relação à Globo. A Globo não merece nenhum perdão, nenhuma consideração. O mundo ideal seria a destruição total da Globo. Não sendo isso possível, o mínimo que o PT pode fazer, deveria fazer, aproveitando o mau relacionamento de Bolsonaro, que já diminuiu as verbas para a Globo, seria, quando assumir, diminuir mais ainda, ameaçar, caçar concessão e empurrar a regulamentação da mídia. Isso seria o mínimo a ser feito contra essa corja. E não adianta tentar fazer nenhuma concessão para eles. Nenhuma concessão no sentido de negociação, né? Agora, independente disso, e claro, outra coisa que isso aí eu não tenho a menor esperança que faço, é que tem que aumentar a comunicação com a população religiosa conservadora. O ideal, claro, seria chutar para longe toda essa praga desse feminismo e essas porcarias de neo-esquerda. E aí, a grande sacada, o que é incrível, que jogando essa porcaria fora e abraçando a população mais conservadora, seria ganho eleitoral, ganho em termos de força. Não teria... Jogar esse pessoal para longe, a perda eleitoral e a perda de apoio ao Congresso é ínfima comparada ao ganho em contrapartida. Para você ver o nível de colonização que está essa percepção do liberalismo cultural, né? Então, isso seriam as coisas que teriam que fazer. Manter as excelentes relações internacionais com o BRICS que foram feitas, minimizar as boas relações com determinados setores, em especial com a grande mídia. E na verdade tem pior, mas a grande mídia é especialmente deletéria para essa questão da opinião pública, né? E chutar para fora a praga da neo-esquerda. Dito isso, eu só queria acrescentar também um outro tipo de antipetismo que ainda me intriga um pouco, né? É aquele antipetismo de ordem trabalhista, de ordem, às vezes, inclusive, nacional desenvolvimentista. Em parte ele tem uma certa razão, né? Porque
A iniciativa petista no sentido de maior industrialização do país foi deficiente. E de fato foi, embora tenha sido a melhor que a gente viu, pelo menos desde pouco antes da ditadura. Foi o único momento onde a desindustrialização reduziu, praticamente parou, em alguns momentos até melhorou. Então há um excesso de cobrança de alguns setores nessa direção. E além do mais, às vezes eu penso também que é um pessoal um pouco anacrônico. Inclusive, eu dizendo isso, é um pessoal com o qual eu mais me identifico. O pessoal da dissidência comete muito esse tipo de problema, esse tipo de erro. Exigir do PT uma coisa absolutamente impossível. Determinadas posturas que realmente não são viáveis. Algumas poucas são, mas a maioria não é. E o mais curioso é porque, quer você goste, não, amigo, o PT e o Lula em especial foi o que nós mais próximos tivemos de Vargas desde o João Goulart, disparado. Sim, quer dizer, ou desde Brizola, só que Brizola nunca não chegou à presidência, mas enquanto presidente desde o João Goulart, sem dúvida nenhuma. É o que mais se aproxima, o que menos se distancia da tradição varguista. E muitos, claro, Ciro Gomes seria ainda melhor, né? Mas eu noto que muitos desse pessoal mais trabalhista, mais desenvolvimentista, mais varguista, às vezes não se apercebe disso e age com relação ao PT, especialmente ao Lula, mais ou menos como eu acho que eles agiriam com relação ao próprio Vargas se estivesse na época dele. É por isso que eu chamo de anacrônico. É pessoal que parece que só vai perceber isso quando mais. É gente que tem um posicionamento que em vários aspectos se harmoniza com esses aspectos práticos, com esse do PT, e que é absolutamente antitético ao bolsonarismo, mas quando chega entre Lula e Bolsonaro, vota Lula, como se fosse a mesma coisa. Essa falsa simetria, absolutamente inaceitável. Já era difícil perdoar isso na eleição passada, né? Mas ainda dava para entender porque o Haddad realmente era terrível. O Haddad é neoliberal, é neo-esquerda total. O cara não vou dizer que é uma perda total, mas ele realmente não me agrada nem um pouco. Mas diante de uma hipótese entre Lula e Bolsonaro, por menos que você ache, eu, por exemplo, por menos que eu acho que o PT não vai conseguir fazer um governo, o Lula não vai conseguir fazer um governo bom que nem os anteriores, sem chance. Mas a questão não é essa. A questão é que se Bolsonaro ganhar para a próxima eleição, meu, pelo amor de Deus, cara, já é uma falência absoluta da civilização brasileira. Essa desgraça, essa besta fera maldita, está no poder até hoje. Verdadeiramente, praticamente um atestado de morte do país. Se ele se reeleger, não pode existir nada pior do que a reeleição de Bolsonaro. Então, diante de uma tragédia dessa magnitude, o indivíduo chegar entre Bolsonaro e Lula e preferir votar nulo, se omitir, bicho, por favor, é absoluta insanidade. Isso é injustificável. Seria se você realmente não tem nenhum viés desenvolvimentista, se você for um liberal, isso aí dá até para entender. Mas é muito mais prudente colocar o PT de volta e aí cair batendo em cima em termos de oposição. Claro que assim tem que funcionar. Ah, então, tô defendendo voto no PT se for contra o Bolsonaro? Sim, porra! Porque tem que ser louco, tem que ser psicótico, tem que ser babaca, imbecil, para achar que o PT e o Lula não é aliás, até o Haddad não é incomensuravelmente preferível a essa besta fera, sociopata, genocida que nós temos no poder. Se esse cara se reelege, meu amigo, aí eu passo a lutar contra esse país também, porque esse país não merece existir. Já é difícil aguentar que ele esteja aí. Não tem nenhuma esperança para o Brasil se Bolsonaro se reeleger. Nenhuma. Já estou sendo otimista que tem alguma por enquanto. Mas bem, fechando os parênteses, a questão do antipetismo, vou tentar sintetizar. Dito de grosso modo, por mais que eu saiba que eu não gosto de usar a dicotomia esquerda-direita, mas sim, tem um antipetismo de esquerda, tem um antipetismo de direita. Pegando a dicotomia mais lúcida, que é entre o desenvolvimentismo e o liberalismo, sim, tem o antipetismo liberal e tem o antipetismo desenvolvimentista também, que é o mais complicado. Então você tem antipetismo de todos os lados. Eu diria que o PT está quase que num centro, assim, mais para a esquerda, assim,
não só nesse espectro esquerda-direita, mas também no espectro liberal desenvolvimentista. Ele também fica mais ou menos no meio. Aliás, eu acho até que ele ficou mais para desenvolvimentista do que para liberal. Basta comparar com o que era Fernando Henrique, o Collor, e o que é essas pragas que vieram depois do processo golpista. Então, aí a curiosidade é que isso gera um espectro de antipetismo muito grande, mas um espectro que também não se consegue se alinhar. Ele vai ter um certo oportunismo em determinados momentos eleitorais, claro, mas ainda assim, vários desses polos que têm esse antipetismo também têm em grande parte um antibolsonarismo. Então, claro, tem aqueles que são oposição aos dois, evidentemente. Volto a afirmar, a minha escolha seria Ciro Gomes, dentro dos candidatos viáveis, claro, os que têm chance. Não estou fazendo elucubrações de o que seria o ideal, não. Mas eu não vejo possibilidade de Ciro Gomes sair dessa posição onde ele está realmente. Gostaria muito que saísse, seria uma opção melhor. O sonho dourado seria ir Ciro Gomes e PT para o segundo turno. Isso seria uma maravilha. Isso seria a redenção do país, total. E Ciro Gomes ganharia. Na verdade, Ciro Gomes ganha indo tanto contra o PT quanto o Bolsonaro e ganha no segundo turno. Lamentavelmente, nós temos um sistema eleitoral que não tem essa percepção, dessa sutileza. Ele prefere polarizar. É uma coisa que eu volto e me estou falando, a questão do voto negativo. Se a gente tivesse também voto negativo, que considerasse a taxa de rejeição dentro do sistema de votação, a gente eliminava esse problema da polarização brutal, que às vezes a simples polarização em si já dificulta a governabilidade do país. Na verdade, um dos motivos que eu acho mais compreensível a nulidade entre Haddad e Bolsonaro é que se Haddad tivesse ganhado, a gente não teria governabilidade. Seria, assim, inviável. E a gente nunca saberia a catástrofe que teria sido Bolsonaro, talvez voltasse nele na próxima eleição, né? Então, de uma certa forma, por um lado, isso eu entendo, por um lado tem um ponto positivo de Bolsonaro ter vencido nesse momento. Pelo menos demonstra a falência que ele é, e a não ser para aqueles que são irrecuperáveis mesmo, esses não tem jeito, esses não tem diálogo. Na próxima eleição já está mais ou menos evidenciado que não tem a menor possibilidade de uma desgraça dessa continuar no poder produtivamente. Não, é impossível. Tira, pelo amor de Deus, tira da cabeça essa ideia ridícula de que Bolsonaro pode melhorar. Não vai, só vai piorar, não importa o contexto. Mas muito provavelmente teremos sim um segundo turno entre PT e Bolsonaro. Assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha daí para frente, né? Entre PT e Bolsonaro, certamente será o Lula. Na verdade, eu espero que seja, porque se não for ele, aí a possibilidade de Bolsonaro se reeleger aumenta. O que eu não gosto, pessoalmente, eu não queria que o Lula se aposentasse, acho que faria muito, ou ficasse assim, sei lá, de repente pegasse um ministério. O Lula, de repente, seria ótimo com o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. Mesmo não tendo nenhuma tradição como chanceler, mas seria ótimo, porque o planeta inteiro gosta dele. Desenvolveria uma política fantástica. Mas, infelizmente, a gente não tem outra opção, né? Eu já falei coisas várias vezes. Mas essa é o horizonte. O antipetismo é vastamente complexo, porque a situação política brasileira é complexa. Você tem que se transcender a dicotomia esquerda e direita e também se dar conta dessa distinção entre o neoliberalismo, o liberalismo geral, e o neodesenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, né? Que você tem esse esquema em 4 pontos, né? em 4 polos, que é a única forma de você, fugindo da dicotomia, da estúpida dicotomia esquerda e direita, você tem uma visão mais lúcida da realidade. E o antipetismo está em várias partes, mas algumas são menos intensas do que outras. E o PT tem a possibilidade de angariar mais seguidores, de angariar mais apoiadores, diminuir essa resistência. Mas isso vai depender muito de como esse desenvolvimento for feito. Assim, para finalizar, lembrando os 3 pontos. Para efeito de ganhar a eleição, principalmente, e isso de certa forma já está fazendo, é preciso uma aproximação maior com o conservadorismo. E isso, aliás, nem é até muito problemático, porque até feminista entende que nesse momento é melhor fazer isso, nem que seja de boca para fora, para evitar a vitória de Bolsonaro. Porque apesar de Bolsonaro ter fortalecido ainda mais os feminismos, elas nunca vão reconhecer isso. Então, nesse sentido, tem que tomar essa atitude. Agora,
não bastaria tomar isso nas eleições, tem que avançar isso no governo. Por exemplo, se quando o PT chega ao poder resolver pautar a liberação de aborto, beleza, puta que pariu, aí ferrou tudo. E também não vai, acho muito difícil, porque na verdade quem vai liberar aborto vai ser o STF, isso fatalmente, em algum momento isso vai acontecer. E fazendo a previsão até usada, mas eu sou capaz de apostar que esses ministros que Bolsonaro colocar lá vão ser capazes de votar a favor. Duvida? Edir Macedo é a favor de aborto, para começar. Mas bem, eu já me alonguei demais, eu estou terminando esse vídeo aqui no dia 19 de abril de 2021. Eu sou o Marcos Valério XR e muito obrigado por sua atenção.